Era o coelho branco, que voltava devagarinho, olhando em volta impaciente, como se tivesse perdido alguma coisa. Ela o ouviu murmurando para si mesmo: a duquesa, a duquesa. Oh, minhas pobres patas, oh, meu pelo e meus bigodes. Ela me fará executar tão certo quanto um furão é um furão. Eu só queria saber onde foi que deixei isso cair. Onde? Alice adivinhou na hora que ele estava procurando o leque e o par de luvas brancas e muito gentilmente começou a procurar também. Mas não estavam em lugar nenhum e tudo parecia ter se transformado desde que ela caíra na lagoa de lágrimas. A grande sala com a mesa de vidro e a portinha tinha desaparecido completamente. Não demorou para o coelho descobrir Alice, que continuava procurando as luvas. Disse a ela em tom áspero: ora essa, Mary Ann, o que você está fazendo aqui? Vá para casa já e me traga um leque e um par de luvas. Rápido, agora. Alice ficou tão apavorada que disparou correndo na direção que o coelho apontara, sem tentar explicar o engano que ele cometera. Ele pensou que eu fosse sua criada, disse a si mesma enquanto corria. Vai se surpreender quando descobrir quem eu sou, mas é melhor eu trazer seu leque e suas luvas, isto é, se conseguir encontrá-los. Ao dizer isso, deparou com uma linda casinha, em cuja porta havia uma brilhante placa de bronze com o seguinte nome gravado: Coelho B. Ela entrou sem bater e subiu correndo as escadas, com grande receio de encontrar a verdadeira Mary Ann e ser expulsa da casa antes de encontrar o leque e as luvas. Como é esquisito, disse Alice a si mesma, estar cumprindo ordens de um coelho. Na próxima vez será Dinah a me passar incumbências. E começou a imaginar o tipo de coisa que poderia acontecer. Senhorita Alice, venha aqui imediatamente e esteja pronta para o passeio. Só um minuto, ama. Tenho que vigiar este buraco de rato até que Dinah volte para ver se o rato não sai. Mas eu não acredito muito, Alice continuou pensando, que vão deixar Dinah ficar lá em casa se ela começar a dar ordens desse jeito. Nesse momento, ela adentrou um quarto pequeno e asseado, com uma mesa grande junto à janela e sobre a mesa, como ela esperava, um leque e 2 ou 3 pares de pequenas luvas branquíssimas. Ela já ia saindo do quarto quando seus olhos toparam com uma garrafinha que estava perto do espelho. Dessa vez não havia nenhum rótulo com os dizeres "beba-me". Não obstante, ela destapou a garrafa e levou-a à boca. Eu sei que algo interessante sempre acontece, disse consigo, quando eu como ou bebo alguma coisa. Só quero ver o que esta garrafa faz. Espero crescer de novo, pois estou realmente cansada de ser uma coisinha tão pequena. E de fato aconteceu, mas muito mais rápido do que ela esperava. Antes de ter bebido a metade da garrafa, sentiu sua cabeça batendo contra o teto e teve de curvar-se para não quebrar o pescoço. Pôs logo a garrafa no chão, dizendo para si mesma: acho que basta. Espero não crescer ainda mais, pois assim como estou já não conseguirei passar pela porta. Seria melhor não ter bebido tanto. Coitada. Era tarde demais para desejar isso. Continuou crescendo e crescendo e logo teve de ajoelhar-se. Mais um minuto e já nem caberia mais no quarto. Tentou deitar-se no chão com um cotovelo apoiado à porta e o outro braço enroscado sobre a cabeça, mas ainda continuou crescendo e, como último recurso, pôs um braço para fora da janela e uma perna por dentro da chaminé, dizendo para si mesma: agora não posso fazer mais nada, aconteça o que acontecer. O que será de mim? Para a sorte de Alice, o efeito da garrafinha mágica terminara e ela não cresceu mais. Porém, ainda estava muito desconfortável e, como não lhe parecia existir nenhuma chance de sair daquele quarto,
Naturalmente, ela se sentia infeliz. Era muito mais agradável lá em casa, pensou a pobre Alice, quando não se ficava crescendo e diminuindo o tempo todo, nem recebendo ordens de ratos e coelhos. Eu quase desejaria não ter entrado na toca do coelho. Apesar disso, é bem curioso, sabe, este tipo de vida. Eu queria saber o que foi que aconteceu comigo. Quando eu lia contos de fadas, imaginava que esse tipo de coisa nunca acontecia, mas agora, eis-me no meio de uma história dessas. Deve ter algum livro escrito sobre mim, deve ter. E quando eu crescer, vou escrever um. Mas eu já cresci, acrescentou num tom lastimoso. Pelo menos aqui não há espaço para crescer mais. Mas então, pensou Alice, será que eu nunca vou ficar mais velha do que estou agora? Deve ser reconfortante, por um lado, nunca ser velha. Mas então, ter sempre lições para aprender? Oh, disso eu não gostaria. Ah, Alice, sua tola, respondeu a si mesma. Como você poderia ter lições aqui? Ora, quase não tem espaço para você, quanto mais para os livros da escola. E assim continuou, de um lado formulando perguntas, de outro respondendo, como se conversasse consigo mesma. Mas de repente ouviu uma voz do lado de fora e parou para escutar. Marianne, Marianne, dizia a voz, traga já minhas luvas. Em seguida, ouviu-se um barulhinho de passos na escada. Alice compreendeu que era o coelho que vinha procurar por ela e tremeu tanto que sacudiu a casa toda, esquecida de que agora estava umas 1000 vezes maior que o coelho e por isso não tinha nenhuma razão para temê-lo. Neste momento, o coelho chegou à porta e tentou abri-la, mas como a porta abria para dentro e o cotovelo de Alice estava apoiado nela, a tentativa do coelho falhou. Alice ouviu-o dizer, vou dar a volta e entrar pela janela. Não vai não, pensou Alice, e ficou esperando até ouvir o coelho chegar bem debaixo da janela. Então fez um gesto brusco com a mão no ar, como se fosse agarrar alguma coisa. Não agarrou nada, mas ouviu um gritinho, uma queda e um barulho de vidro quebrando, o que a fez concluir que ele possivelmente tivesse caído numa estufa para pepinos ou coisa parecida. Em seguida, ouviu-se uma voz colérica, a do coelho. Pat, Pat, onde está você? E então uma voz que ela nunca ouvira antes. É claro que estou aqui, estou colhendo maçãs, excelência. Colhendo maçãs, ora essa, disse o coelho irado. Venha cá, ajude-me a sair disso. Mais barulho de vidro quebrado. Agora me responda, Pat, o que é aquilo na janela? É claro que é um braço, excelência. Ele pronunciava incelência. Como um braço, seu pateta? Quem já viu um braço desse tamanho? Ora, ele ocupa a janela inteira. É claro que ocupa, excelência, mas não deixa de ser um braço. Bem, seja como for, ele não deveria estar ali. Vá e tire-o de lá. Houve um longo silêncio depois disso, e Alice só pôde ouvir sussurros aqui e ali, tais como: é claro que eu não estou gostando nada disso, excelência. Nada. Faça como estou dizendo, seu covarde. Enfim, ela espalmou a mão de novo e fez outro gesto brusco, como se agarrasse o ar. Desta vez ouviram-se 2 gritinhos e mais barulho de vidro quebrando. Quantas estufas para pepinos deve ter aí? Pensou Alice. Eu só queria saber o que eles vão fazer agora. Puxar-me pela janela? Eu bem que gostaria que eles pudessem. Só sei que não quero ficar aqui por muito tempo. Esperou algum tempo sem escutar mais nada. Finalmente, ouviu o ruído de uma carroça e muitas vozes falando ao mesmo tempo. Conseguiu escutar. Onde está a outra escada?
Ora, só pude trazer uma. Bill está com a outra. Bill, traga aqui, rapaz. Aqui neste canto. Não, amarre as duas primeiro. Elas não chegam nem na metade. Chegam sim, não seja tão exigente. Aqui, Bill, segure esta corda. Será que o telhado aguenta? Atenção com aquela telha solta. Oh, está caindo, abaixem a cabeça. Grande estrondo. Quem fez isso? Foi Bill, aposto. E quem vai descer pela chaminé? Eu não, vá você. Então eu também não vou. É Bill quem vai. Bill, vem cá. O patrão diz que é você quem vai descer pela chaminé. Oh, então é Bill quem vai descer pela chaminé? Disse Alice a si mesma. Parece que eles põem tudo em cima desse Bill. Eu não queria estar no lugar de Bill por nada deste mundo. Esta lareira é estreita, é verdade, mas acho que posso dar um pontapézinho. Ela esticou o pé o quanto pôde sob a chaminé e esperou até ouvir um pequeno animal. Ela não conseguiu descobrir qual era. Arrastar-se e arranhar a chaminé bem acima dela. Então, dizendo a si mesma, é Bill, deu um pontapé certeiro e esperou para ver o que acontecia. A primeira coisa que ouviu foi um coro geral dizendo, lá vai Bill. Depois só a voz do coelho. Vão pegá-lo, vocês perto da cerca. Depois silêncio. E depois uma outra confusão de vozes. Levantem a cabeça dele. Um pouco de conhaque, rápido. Cuidado para não asfixiá-lo. O que foi, amigo velho? O que houve com você? Conte para nós. Em seguida, ouviu-se uma vozinha fraca e esganiçada. É Bill, pensou Alice. Bem, não sei ao certo. Basta, obrigado. Estou melhor agora, mas ainda estou abalado demais para contar. Tudo o que sei é que algo me empurrou, uma espécie de boneco de mola. Eu disparei feito um foguete. Foi isso mesmo, amigo velho, disseram os outros. É melhor pôr fogo na casa, disse a voz do coelho. Então Alice gritou mais alto que pôde. Se fizerem isso, eu solto Diná em cima de vocês. Por um momento fez-se um silêncio mortal e Alice pensou, o que será que eles vão fazer agora? Se tivessem bom senso, tirariam o telhado. Após 1 ou 2 minutos, começaram a mover-se de novo e Alice ouviu o coelho dizer, uma carriola cheia basta, para começar. Uma carriola cheia de quê? Pensou Alice, mas não teve muito tempo para pensar, pois logo em seguida uma chuva de pedrinhas começou a sacudir a janela e algumas lhe acertaram o rosto. Vou pôr um fim nisso, disse consigo e gritou. É melhor vocês pararem, o que produziu mais um silêncio mortal. Alice percebeu com certa surpresa que todas as pedrinhas estavam se transformando em pequenos bolos, conforme caíam no chão, e teve uma brilhante ideia. Se eu comer um desses bolos, pensou, é certo que ocorrerá alguma mudança no meu tamanho. E como não posso crescer mais, acho bem provável que eu diminua. Engoliu um dos bolinhos e surpreendeu-se ao ver que tinha começado a encolher instantaneamente. Assim que atingiu o tamanho suficiente para passar pela porta, correu para fora da casa e encontrou uma pequena multidão de bichos e aves esperando ali. Bill, o pobre lagartinho, estava no meio, amparado por 2 porquinhos da Índia, que lhe davam algo para beber de uma garrafa. Todos se voltaram bruscamente para Alice quando ela apareceu, porém ela correu o mais rápido que pôde e logo se achou a salvo em um bosque fechado. A primeira coisa a fazer, falou Alice a si mesma enquanto observava o bosque ao redor, é voltar ao meu tamanho normal, e a segunda é encontrar o caminho para aquele lindo jardim. Acho que este é o melhor plano. Parecia um plano excelente, sem dúvida, muito simples e bem organizado.
A única dificuldade era que ela não fazia a menor ideia de como realizá-lo. E enquanto ia espreitando ansiosamente entre as árvores, um latido estridente bem acima de sua cabeça a fez erguer o olhar com pressa. Um enorme cãozinho estava olhando para ela com os olhos arregalados e esticando timidamente uma pata para tentar alcançá-la. Pobre bichinho, disse Alice em tom suave, e tentou assobiar para ele, mas estava o tempo todo terrivelmente amedrontada com o pensamento de que ele poderia estar com fome e, nesse caso, seria bem provável que a devorasse, apesar de toda a suavidade dela. Sem dar conta do que estava fazendo, Alice apanhou um pequeno graveto e o estendeu para ele. Na mesma hora, o cãozinho saltou no ar com as 4 patas de uma vez, soltando um ganido de alegria, e investiu contra o graveto como se fosse agarrá-lo com os dentes. Alice escondeu-se atrás de um grande arbusto, com medo de ser pisada, e quando ela apareceu do outro lado, o cãozinho investiu outra vez contra o graveto, porém, com a pressa de pegá-lo, caiu de cabeça. Alice, então, achando que aquilo era como brincar com um cavalo e temendo a cada instante ser esmagada sob suas patas, correu de volta para o arbusto. O cãozinho começou então uma série de investidas contra o graveto, indo a cada vez um pouco para frente e muito para trás, rosnando o tempo todo, até que se cansou e sentou-se mais adiante, ofegando, com a língua de fora e seus olhões quase fechados. Pareceu a Alice uma boa oportunidade para escapar. Disparou num ímpeto e correu até cansar e ficar sem fôlego, e até que o latido do cãozinho quase sumisse na distância. Apesar de tudo, era uma graça de cãozinho, falou Alice, enquanto se recostava num pequeno arbusto para descansar e abanar-se com uma folha. Eu adoraria ensinar-lhe umas brincadeiras se eu tivesse o tamanho certo para isso. Oh, meu Deus, quase me esqueci que tenho de crescer outra vez. Deixe-me ver como se faz isso. Acho que comer ou beber alguma coisa, mas a grande questão é o quê? A grande questão certamente era o quê? Alice olhou as flores e as folhas de relva ao redor, mas não viu nada que parecesse a coisa certa para comer ou beber naquelas circunstâncias. Havia, porém, um grande cogumelo ali perto, mais ou menos da sua altura. Depois de olhar embaixo dele, dos lados e atrás, ocorreu-lhe que poderia muito bem olhar em cima e ver se havia algo ali. Esticou-se na ponta dos pés e espiou em cima do cogumelo. Seus olhos imediatamente encontraram os de uma grande lagarta azul, que estava sentada bem no topo do cogumelo, com os braços cruzados, fumando calmamente um longo narguilé, sem prestar a mínima atenção a ela ou a qualquer outra coisa.